7 horas 27 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, para conversar com a Auxiliadora Freitas, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, neste feriado de Santo Amaro, em nossa cidade. Auxiliadora, sempre bom conversar com a senhora e é ótimo poder recebê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vinda. E eu falava ontem, né, anteontem, né, para a Vera Cardoso, né, que seja a primeira de muitas e tomara que sejam sempre boas. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, Cláudio, bom dia a Luizinho. Quero agradecer o espaço aqui também, que você está me concedendo para a gente conversar um pouquinho sobre algo que é tão importante numa cidade, que é a questão da cultura, né? E um bom dia aí a todos os ouvintes e espero que a gente possa estar esclarecendo algumas coisas, apontando algumas ações, algumas diretrizes que a gente tem construída, né? E que estamos em construção para a cultura de nossa cidade, porque eu não acredito no trabalho apenas gerencial de uma instituição, mas um trabalho coletivo com todos os atores, ativistas, colegiados ligados à cultura. Bom dia. Bom dia, auxiliadora. Obrigado pela presença. Auxiliadora, eu vou começar aqui. A Gisele da Silva Gonçalves é historiadora, geógrafa, tem mestrado em História, né? Ela é uma autora que lançou em 2014 o livro chamado A Cavalhada de Santo Amaro, uma tradição da Baixada Campista. Livro que eu aconselho a todos a comprarem e lerem. Eu vou abrir com a fala dela em relação à exceção desse ano por conta da Covid, tá? E daí você comenta. Abre aspas, Gisele da Silva Gonçalves. Como a cavalhada tem mais de 300 anos, muita coisa se perde. A gente não tem como saber se ela parou anteriormente, porque no início era uma coisa mais interna. Não era essa festa com grande quantidade de gente que tem hoje. Era mais uma coisa de comunidade. E eles faziam a cavalhada naquele grupo muito concentrado. Então a gente não tem certeza se isso ocorreu, no período da gripe espanhola, se parou ou não. São dados que infelizmente se perderam na história. Mas o grupo atual, seus avós, os avós dos avós, nunca viram isso acontecer. Como é que você, que está à frente da cultura do novo governo, vê essa exceção na manifestação cultural talvez mais antiga da cidade, que é a cavalhada? Bom dia. Bom dia. Bem, Luizinho, a gente está vivendo um momento muito difícil com essa pandemia, né? Mundialmente, em todos os setores. E um dos setores mais atingidos, na verdade, foram a educação e a cultura, né? Porque os equipamentos culturais tiveram que serem fechados, porque a gente não conseguia trabalhar e promover eventos, a não ser de forma online. E a gente vê isso com muita tristeza e muita preocupação, mas entendendo que, em função da questão sanitária que a gente está vivendo, né, é algo que é necessário também, né? A Gisele, no seu livro, eu já li, né, eu recomendo também a leitura. Na verdade, não se tem realmente notícias de que houve alguma interrupção. Talvez essa que a gente está vivendo seja a primeira interrupção, né, na realização da cavalhada, que tem mais de 300 anos. Quer dizer, a festa de Santo Amaro tem aí cerca de 288 anos, se eu não me engano. A cavalhada tem aí mais ou menos uns 15 anos, mais antiga do que a própria festa do Santíssimo Salvador. E a gente vê isso com tristeza, porque a cavalhada, ela tem assim um caráter não só social, né, mas ela tem raízes religiosas também, né? As suas raízes religiosas, e ela tem aquele envolvimento da sociedade, da comunidade da Baixada, né? Das pessoas ali de Santo Amaro, que vai passando de geração para geração, e é um pertencimento muito grande à cavalhada,
para o povo da Baixada, mas especialmente para o povo de Santo Amaro ali. Então, além da questão social, tem as raízes religiosas, onde a gente vê que a questão da beleza, dos valores, né, que são passados ali naquele movimento todo dos cavalheiros, é muito interessante e bonito. A gente vê ali uma luta, né, de duas civilizações, né, os muçulmanos e os cristãos, né, e onde eles guerreavam, e a cavalhada ali demonstra isso com uma habilidade muito grande dos cavaleiros, né, e eles guerreavam. E depois daquela luta toda, né, eles vão para a igreja, né, e receber as bênçãos e selarem a paz. Então, é um patrimônio imaterial muito importante, né? É a preservação dessa memória. Então, essa questão da não realização é um choque também, né? nessa preservação. Mas que eu tenho certeza que assim que passar este momento difícil, sanitário que nós estamos vivendo, né? Ela vai estar ali acontecendo com força e muita força nas próximas festas de Santo Amaro. Então, o que a gente tem que fazer, e o poder público, né, nós não podemos interferir, porque é uma questão da sociedade, né, das pessoas, dos avós, dos bisavós, das pessoas que estão ali, desses cavaleiros que trabalham e que lutam e que colocam o seu conhecimento, colocam o seu tempo, colocam, inclusive, financeiramente, né, para a realização dessa cavalhada. Isso vai continuar acontecendo e é dever do poder público apoiar, colaborar, né? Porque o patrimônio imaterial, essa preservação da memória, das raízes, precisa de pessoas para a sua preservação. E são as pessoas que fazem isso acontecer. E aí cabe ao poder público não interferir, mas colaborar, apoiar. E esta nossa posição. Inclusive, quando eu estava na Câmara dos Vereadores, né, eu coordenei a elaboração da nova lei orgânica do município, na área de cultura, de educação, e ali está mantida e preservada os bens imateriais, né, de Campos, e dentre eles a cavalhada. Então eu vejo assim, é muito triste, é lastimável, mas é uma ação no momento necessária em função dessa questão da pandemia que a gente está vivendo e que está tendo um pico muito grande agora, nesse momento, né? E a gente está vendo aí muitas mortes, muitas pessoas amigas, queridas, com as suas vidas sendo ceifadas aí pela pandemia da Covid. Então, eu vejo com tristeza, mas como uma necessidade. E aqui, colocando a importância desse patrimônio material, que é a cavalhada, e o entendimento de que o poder público precisa, sim, estar dando apoio, colaborando, para que ela se mantenha viva. Não, ninguém discute absolutamente a necessidade da interrupção, toda aglomeração é necessária. Agora tivemos no Rio, o Rio é uma... Se o Brasil parece não estar vivendo na sua melhor fase de sanidade, o Rio consegue superar o Brasil, né? Teve agora Eduardo Paes falando, prefeito recém-eleito do Rio, em retomar o jogo de futebol para público, e depois teve que voltar atrás. Enfim, né? Não há, você falou corretamente, se discute muito isso que a gente vive hoje, uma segunda onda, como ocorreu na Europa,
ou se é ainda a primeira que não passou e está de novo aumentando muito o número de casos. Começou em novembro, fatalmente fruto da campanha eleitoral, né? Se estendeu para dezembro com as festas de final de ano, Natal, Réveillon, e estamos agora em janeiro, ainda sem perspectiva de vacinação, no Brasil de Jair Messias Bolsonaro, uma desorganização sem par, né? Politizaram, né? Inclusive a vacina. O vírus, politizaram o vírus. O vírus é comunista, o vírus é chinês. E politizaram até os equipamentos que fabricam a vacina, né? Querendo dizer que não é para tomar, porque vem da China, só que as pessoas precisam saber que quase que 100%, né, daquilo que vem para se fazer todo os remédios que a gente toma, as vacinas que a gente toma, vem da China. É o maior produtor de insumos, né? Então, é muito desgastante a gente ver esse negativismo, né, todo aí em relação a essas questões que são tão importantes, porque a gente a gente está falando de vidas humanas, né? A gente está falando de saúde. Então, os esforços deveriam ser de todos para que a gente pudesse ter um resultado muito melhor. Se não houvesse esse negativismo, com certeza, talvez, mas com certeza, né, pelo que a gente tem ouvido aí das autoridades mundiais da saúde, com certeza a nossa situação aqui no Brasil estaria mais amena do que o que a gente está vivendo. Você não tem hoje, acho que nenhum setor, mas sobretudo na área de saúde, você não tem um remédio que não tem um insumo fabricado na China ou na Índia, né? E aí você politiza a Coronavac, né? A Butantan, porque é fabricado com em parceria com o laboratório chinês, e Bolsonaro manda uma carta para o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, dizendo que ele correr com a da AstraZeneca, da Oxford, em parceria com a Fiocruz. Aí você não pode comprar da China, mas compra da Índia, que é vizinha, quer dizer... Deve ter insumos da China, com certeza, na sua... Né? Então, é muito desgastante isso, é medíocre, sinceramente, é revoltante. A gente quer ter paciência, mas a gente acaba perdendo a paciência em ver posturas, né, de governantes que deveriam ter posturas de estadista, né, e promover esse negativismo da ciência, né, o negativismo da educação, o negativismo da cultura, Aluzinho. O que nós estamos vivendo, né, nós estávamos falando aí de cercar aí o Jardim São Benedito, é muita tristeza que a gente vê isso, mas entende a ação da diocese em relação a essa questão, né? Essas mazelas sociais, né, elas foram construídas e nós estamos vivendo isso que está aí. Nós vivemos em um país que diz que a educação é prioridade, aí nós temos momentos que você vê essa prioridade se efetivar de alguma forma, mas na grande maioria das vezes da história da educação no país e da cultura desse país, né, das políticas públicas voltadas para a cultura desse país, um negativismo muito grande. Então, isso tudo é consequência, né, essas mazelas sociais, é consequência de um país, né, de estados e de municípios e que ainda não conseguiram entender, né, que cultura e educação são os dois lugares mais sagrados de um país, de um estado, de uma cidade, né? Pela cultura e pela educação é onde tudo se ancora. Então, o conhecimento, o entendimento cultural, né, que a cultura vem antes do que a educação, né, ela fortalece as posturas das pessoas nas relações com a sociedade, com o meio ambiente, né? Então, essa violência que a gente está vendo aí, o professor Darcy Ribeiro, né, ele dizia: constrói-se escola, faz-se educação de verdade com qualidade, porque senão nós vamos ter que abrir cadeias. E isso é realmente uma realidade, isso é uma construção histórica do nosso país. A gente vai vendo
vai estudando, vai pesquisando e vai chegando a essa conclusão, que essas mazelas sociais que hoje nós estamos vivendo, né, são graves e vêm muito do não entendimento, porque eu digo a você, Luizinho, a gente vê em épocas de campanha, né, uma grande parte dos governantes e dos políticos dizerem que educação e cultura são prioridades, mas depois a gente verifica que não é tão bem assim, né? Então, essa postura precisa mudar, porque se você não investir na cultura do seu povo, na educação do seu povo, você não vai ter quem cuide bem do meio ambiente, você não vai ter quem promova a sustentabilidade do planeta, você não vai combater violência, porque violência não se combate com violência. Você tem que mudar os paradigmas de prioridade. Não adianta você fazer obras, se você não tem ali uma educação patrimonial, para que você possa estar fazendo com que as crianças dentro da escola e a própria sociedade construam esse entendimento, né, de preservação, de conservação. Isso tudo que a gente está vivendo hoje, né, é angustiante. Você vê um prédio, um equipamento cultural, aí a gente fica pensando, né? Eu fico imaginando aqui, a quem isso traz utilidade? Porque se for qualquer um que está promovendo esses roubos, né, tem alguém para comprar essas obras de arte. Ah, sim. Tem alguém para comprar isso. Então, você falou muito bem, a gente precisa, com muita intensidade, e é isso que nós estamos fazendo, envolvendo todos os segmentos, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, a Segurança, a Polícia Militar, todos esses equipamentos de segurança, para a Procuradoria do município, né, para que a gente possa ir a fundo nisso e tenha uma resposta, sabe? Você imagina que, por exemplo, naquele primeiro arrombamento que houve em dezembro do Museu Lauro Cardoso, né? Nós tivemos muita dificuldade na questão patrimonial. Nós ainda estamos colhendo, tá? Não tem um inventário preciso, sabe? O que nos foi entregue, a gente não sabe se é real ou se não é real, porque a própria pessoa que cuida do patrimônio disse que ela mesma não sabia o que tinha sido doado, recebido, transferido, da baixa no patrimônio. Então, vai ser uma luta muito grande para a gente, para que a gente possa estar reconstruindo esses bens patrimoniais do município. E aí você viu que em dezembro, quando houve aquele primeiro assalto, não houve boletim de ocorrência. Houve um boletim de ocorrência online. Na verdade, foi um furto, né? Porque não renderam ninguém. Foi um furto. O boletim de ocorrência que fizeram foi online, tá? E aí nós pegamos e fomos com o nosso jurídico lá na delegacia para ver. Nós fizemos um outro boletim presencial, porque aquele já tinha desaparecido. Então, seria algo que não ia ter continuidade nas investigações. Então, agora, nós já pedimos, já mandamos um ofício para o posto, para as vizinhanças ali, para que possam estar nos fornecendo aquilo que as câmeras ali da região possam estar oferecendo subsídios para que os investigadores possam fazer alguma coisa. Só que nós vamos a fundo nisso. Nós não vamos cansar de buscar, através de todos os mecanismos, uma solução para esse problema. Não pode ficar assim, porque o patrimônio histórico-cultural da nossa cidade, ele data do século XVI. A nossa cidade, ela é um patrimônio histórico-cultural muito grande.
né? E isso não pode estar se perdendo. Então, a gente vê um patrimônio, os equipamentos, sem pessoas para trabalhar. A cultura, ela trabalhava com RPA. Ela não tem concursados. Então, a cada equipamento que a gente chega, não tinha funcionários. Todos foram demitidos. Todos foram suspensos. Então, nós estamos tendo que reconstruir tudo isso. O prefeito, ele fez decretos aí, solicitando que a gente faça todo o levantamento patrimonial, todas as secretarias, e nós visitamos todos os equipamentos. E o relatório está sendo... Ontem nós já finalizamos uma grande parte do relatório, que a gente tem que entregar isso até segunda-feira. Ele deu 15 dias, né? Mas você imagina que nós estamos trabalhando com 4 pessoas, que são as 4 pessoas ainda que já foram nomeadas para a fundação. E voluntários, pessoas amigas voluntárias que estão nos ajudando também nessa tarefa. Então, nós não tivemos transição. Nós começamos dia 4, que foi o primeiro dia, né, nosso na fundação, quando saiu a nossa nomeação, e aí nós começamos a fazer essa transição. Tivemos uma reunião, né, com a equipe anterior da fundação, mas que pouca coisa também nos foi passada, né, em termos patrimonial. Esta semana que a gente recebeu alguma coisa por escrito, e que nós estamos trabalhando em cima daquilo ali e indo aos locais para a gente fazer o levantamento. Mas cada lugar que a gente vai, Aloysio, é angustiante, sabe? Parece coisa que você está entrando em equipamentos que estão descuidados há muito tempo, né? A gente faz, assim, exceção, por exemplo, o arquivo público. Aquilo é uma preciosidade, né? Ele está precisando de interferências de obras, interferências de manutenção? Sim, está. Mas o trabalho ali desenvolvido é uma preciosidade. A equipe, né, técnica que lá trabalha faz aquilo. Eu disse a eles quando eu fui lá. Eu acho que a vida pública, e tudo que a gente faz, mas vamos dar esse recorte, né? O trabalho na vida pública, ele tem que ser feito com a cabeça e com o coração, sabe? Porque eu sempre atuei na educação, atuei na cultura, esses 2 segmentos a gente tira leite das pedras. Então, se você tem que ter o conhecimento científico, o conhecimento técnico, o conhecimento histórico, conhecimento cultural da questão toda, mas se você não colocar o coração, realmente pouca coisa acontece. Então, eu quero parabenizar aqui de público a equipe do Arquivo Público, né? Dizer que nós fomos lá, nós levantamos, ficamos muito satisfeitos com o trabalho que foi feito e que nós temos que reativar aquilo o mais rápido possível, né? E eu estive conversando com o prefeito e ele quer ver logo esses relatórios, porque ele quer logo agir para que a gente possa estar dando continuidade àquele trabalho de preservação da história do nosso município, né? Você imagina, Aloysio, que lá existem pesquisadores da França, das universidades, a Universidade de Harvard, eles pesquisam lá. Você imagina um arquivo público no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, que é referência de pesquisa para internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente, né? E aí eu penso que nós temos que fazer um trabalho muito intenso aqui na nossa cidade para que as pessoas daqui, para que os pesquisadores daqui, né, para que as pessoas que se interessam pelo patrimônio histórico-cultural entendam a riqueza que é o acervo para as suas pesquisas, para as suas teses, né, para as suas colaborações em relação a esse setor. Então, o arquivo me empolgou, o museu
Senadora, a gente vai falar sobre o arquivo do museu, mas eu só não queria adiantar a pauta para falar um pouquinho sobre a cavalhada e colocar também a participação interativa. Flávio Mussa Tavares, médico psiquiatra, pergunta aqui no grupo do qual você inclusive faz parte, foi adicionado recentemente, do grupo de WhatsApp do programa e do blog, também já se manifestou aqui, está nos acompanhando ao vivo aqui no streaming, mas ele coloca aqui no grupo. Flávio Mussa Tavares. Auxiliadora Freitas, bom dia. O que a senhora acha do turismo religioso? Como considera que instituir uma peregrinação de Santo Amaro no dia 15 de janeiro poderia incentivar o turismo religioso em nossa cidade, sem nenhuma conotação de exploração da fé? Ao que a diretora, que eu fico feliz, que eu sei que ela conversou com você e vai ser mantida, a Rafaela Machado, à frente do Arquivo Público Municipal, historiadora, ela também complementa a pergunta aqui, do Flávio Mussa. Sabemos que o ano da cultura no Brasil e no mundo foi de muitas dificuldades. E 2021 já se apresenta também como um ano de grandes desafios. A impossibilidade de comemorarmos a festa de Santo Amaro, símbolo da nossa Baixada Campista, é exemplo disso. Como professora auxiliadora, agora à frente da FCJOL, pretende resgatar o calendário de eventos populares da cidade, como o Carnaval e a Bienal, por exemplo. São duas perguntas que eu faço a você. Com certeza. O Carnaval, a Bienal, faz parte, inclusive, né, do plano de governo que foi discutido e foi construído durante 10 meses por agentes culturais que discutiram a cultura do nosso município, e esses dois, o Carnaval e as festas tradicionais, né, que foi a pergunta, não é isso? As festas... fala festa de Santo Amaro, símbolo da Baixada e outras festas tradicionais. Isso. Então, para fazer um calendário de eventos populares, o cara fala a pergunta. Isso. As festas tradicionais faz parte do plano de governo, faz parte do plano municipal de cultura que está na Câmara dos Vereadores, que foi uma construção protagonizada pela sociedade civil. Então, ali tem a vez e a voz dos ativistas culturais, né, dos fazedores de cultura da nossa cidade. Está na lei orgânica do município, que eu coordenei, né? Então, as festas tradicionais, nós vamos dar apoio incondicional para que elas possam estar sendo preservadas e que elas possam acontecer da melhor forma possível. Então, a festa de São Salvador, a festa de Santo Antônio, a festa São João Batista, lá do Fundão, Santo Amaro, Nossa Senhora dos Navegantes, no Farol, a festa tradicional de Morro do Coco, Santa Maria, Santo Eduardo, né? A gente vai estar sempre incentivando e oferecendo, né, suporte técnico para que ocorram com segurança, com comodidade. Então, nós vamos estar ombro a ombro, né, com essas comunidades e com as suas festas. Nós temos que preservar isto, nós temos que manter isso, né? O município, ele tem que ser parceiro das comunidades, da sociedade, na preservação do seu patrimônio histórico-cultural. E as festas tradicionais fazem parte disso. E essa ideia do Flávio de fazer um circuito de turismo histórico? Pois é. Dando como exemplo a cavalhada, por exemplo, a cavalhada. Então, essa também é uma previsão no plano de governo, e nós vamos estar conversando com a Secretaria de Turismo. Isso já é também uma diretriz da Secretaria de Turismo, esse circuito de histórico religioso, né, tem que fazer parte do calendário turístico. Nós temos que perseguir isso, fazer isso se efetivar de uma forma bem concreta, né? E faz parte, inclusive, das propostas das diretrizes do plano de governo. Porque você não precisa nem muito longe, não, auxiliadora. Aqui em Quissamã, outro município com história muito rica também, isso. Quissamã, acho que é um exemplo, um município vizinho, de como se explorar o turismo histórico
inclusive no momento de crise que a gente vive hoje, não só por motivos culturais e de educação, mas para gerar divisa, né? Porque gera dinheiro isso. Com certeza, gera dinheiro. É uma questão histórica, cultural e econômica, né? De extrema importância. Inclusive, nós já tivemos reuniões com a professora Kátia Macabu, que é a nossa diretora de Artes e Culturas, né? A Fernanda, que é a nossa vice-presidente, né? Pessoas que já estão nomeadas. Já tivemos reuniões online com os colegiados de cultura do nosso município, como a Academia Pedralva, Academia de Letras, vários agentes culturais, porque eu entendo que nós precisamos estar na escuta e estarmos juntos, né? Então, eu quero trabalhar com todo esse equipamento cultural que a nossa cidade tem. O poder público não pode achar que ele é o detentor da verdade, né, que ele pensou a cultura, apesar de ter pensado com os pares da sociedade, né, com os ativistas culturais, mas tem outros segmentos que talvez não tiveram chance de participar, e a gente precisa estar ouvindo. E essa semana eu fiz a primeira reunião online com esses segmentos para escutar, né, e para nos colocar como apoiadores naquilo que eles precisarem e pedir a eles que nos ajudem também, inclusive com sugestões, com projetos. Então, nós vamos estar fazendo esse link com esse segmento constantemente, porque a gente quer fazer a cultura, devolver a cultura para a cidade de Campos, ouvindo seus agentes culturais e fazendo cultura com eles. Senadora, você pode terminar esse bloco, senão o Cláudio Nogueira vai me dar um puxão de orelha? Por causa do horário, tem aqui uma pergunta do Maurício Forel Batista, que é o nosso telespectador e ouvinte, está desde o início do programa, lá em 28 de março de 2019, ele está presente em todas. Ele pergunta aqui a você: a ex-vereadora ficou marcada pela comparação da Cidade da Criança à Disney, gastos de 17 milhões. O Hospital São José aguardava a entrega. Era prioridade? Olha só, isso foi mais uma ilação. Isso foi mais uma postura politiqueira, né? Posso dizer assim, e que as pessoas acreditaram. Em momento algum foi dito por mim e comparado por mim a Cidade da Criança com a Disney. Né? O que foi colocado, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O recurso da Cidade da Criança é para a Cidade da Criança. O recurso do Hospital São José era recurso do Hospital São José. Né? E que eu vou dizer a você, não deu tempo de entregar a obra projetada, porque houve muita chuva e teve que parar, e houve muita inserção, né, na justiça para que a obra fosse suspensa. E aí até a prefeitura, novamente, ir na justiça, trabalhar todo aquele ritmo processual, levava 2, 3, 4 meses de suspensão da obra. E isso atrapalhou muito, porque, na verdade, não foi feita oposição apenas construtiva, mas uma oposição para a busca de poder na Câmara dos Vereadores. Isso está claro. Então, essa foi mais uma ilação. O que eu coloquei, o que eu defendo, e defendo mesmo, e defendo até hoje, e espero que a Cidade da Criança volte a ser revitalizada e volte a ter o papel dela, é de que nossa cidade precisava de um espaço para que as nossas crianças, que é o momento da fase do desenvolvimento humano, que a criança precisa de mais motivos, mais incentivos e mais condições de promover o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social, que a Cidade da Criança era sim e é sim um equipamento importante nesta vertente. Ele tinha um diferencial. Ele não era apenas um parque temático, é um parque pedagógico, educativo. É pedagógico, a proposta é pedagógica. E é linda a proposta. Né?
e que não interfere o seu funcionamento e a sua construção em relação a nenhum outro equipamento de qualquer outra área. Né? As pessoas precisam entender isso. Né? Então, foi mais uma ilação, foi mais uma inverdade, foi mais um discurso leviano que foi promovido lá na Câmara e que, infelizmente, algumas pessoas acreditaram. Nogueira, são 8h03, passando bem do horário do intervalo. Vamos lá? Vamos sim, são 8h03, mas esse assunto cultura, educação, isso aí é aquela história, né? Dá pra gente fazer um programa aqui, tipo em série de canais fechados, né? Dá pra fazer várias edições. Vamos ao intervalo rápido no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição.